Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Sim, a gente vai continuar falando sobre a poligamia. É aquilo, né? Racismo e poligamia são os assuntos mais polêmicos da Igreja. E se são polêmicos é porque tem história. Hoje a gente vai falar especificamente sobre Brigham Young dentro da poligamia, qual foi a posição dele, quais foram os grandes feitos dele dentro desse assunto. No Millennial Star, volume 27, página 675, Brigham Young já falou: para o Congresso exigir a renúncia da poligamia é pedir a renúncia da fé. Então, para ver o quão sério ele levava essa história. Lembrando, gente, profeta da igreja. Disse o quê? Tiver que parar com a poligamia, acabou a igreja. Não vamos parar coisa nenhuma. Em um discurso de 19 de agosto de 1866, está registrado no Journal of Discourses, volume 11, página 269, Brigham Young falou: os únicos homens, lembra? Os únicos homens que se tornam deuses, até mesmo os filhos de Deus, são os que praticam a poligamia. Bom, então, de acordo com o segundo profeta da igreja, você aí, membro da igreja, que só tem uma mulher, sinto lhe dizer, mas você não vai ser um deus, não. E não só deixar de ser um deus, mas esse negócio da monogamia, ter uma mulher só, esse negócio não é coisa de Deus, não. Né? Segundo nosso profeta Brigham Young, no Deseret News de 6 de agosto de 1862, vamos ver o que ele falou ali? A monogamia ou a restrição legal a uma mulher não faz parte da economia dos céus entre os homens. Esse sistema foi iniciado pelos fundadores do Império Romano. Roma tornou-se a prostituta do mundo e introduziu essa ordem de monogamia, onde quer que sua dominação fosse conhecida. Assim, essa ordem monogâmica de casamento, tão prezado pelos cristãos modernos como um santíssimo sacramento e uma instituição divina, nada mais é do que um sistema criado por um conjunto de ladrões. Então, por que acreditamos e praticamos a poligamia? Porque o Senhor introduziu aos seus servos em uma revelação dada a Joseph Smith, e os servos do Senhor sempre a praticaram. E essa prática é popular no céu? Lá é a única prática popular. Ainda sobre esse assunto da monogamia, no Journal of Discourses, volume 11, página 128, o Brigham Young falou assim: desde a fundação do Império Romano, a monogamia, e pelo jeito ele não gostava do Império Romano, hein? A monogamia prevaleceu mais extensivamente do que em épocas anteriores. Os fundadores do antigo império eram assaltantes e ladrões de mulheres e fizeram as leis favorecendo a monogamia em consequência da escassez de mulheres entre eles. Portanto, esse sistema monogâmico que hoje prevalece em toda a cristandade e que tinha sido tão fecunda fonte de prostituição e promiscuidade em todas as cidades monogâmicas cristãs do Antigo e Novo Testamento, tem a podridão e decadência, olha só, a monogamia tem a sua podridão e decadência nas raízes das suas instituições nacionais e religiosas. Esse Brigham Young era uma fonte de conhecimento histórico. No Millennial Star, volume 15, página 227, o Brigham Young falou assim: o sistema de uma esposa única não só degenera a família humana, tanto física como intelectualmente, mas é inteiramente incompatível com a noção filosófica de imortalidade. É uma atração à tentação e sempre foi uma maldição para o povo. Olha só, além de formado em história, também é formado em medicina. A monogamia te prejudica tanto fisicamente como intelectualmente. E esse negócio de ter uma mulher é uma fonte de tentação, e isso sempre foi uma maldição para o povo, olha. E segundo ele também, a poligamia não começou com Joseph Smith, sabe quando ela começou? Lá no Journal of Discourses, volume 1, página 50, Brigham Young falou assim: ouvi agora, moradores da terra, judeus, gentios, santos e pecadores. Quando nosso pai Adão entrou no jardim do Éden, ele entrou num corpo celestial e trouxe Eva, uma de suas esposas, com ele.
Aconteceu que a mulherada na época aí de Brigham tava reclamando, olha, esse negócio da poligamia tá ficando demais, entendeu? Meu marido tá cheio de mulher aqui, eu não tô me sentindo bem, não tô legal com essa história, não tô gostando, né? E a mulherada começou a reclamar. Então, teve um discurso do Brigham Young, foi registrado lá no Journal of Discourses 4, na página 55 até 57. Então, no discurso ele explicou isso aí. Agora, minha proposta. Ela é particularmente para minhas irmãs, pois está acontecendo com frequência que as mulheres dizem que estão infelizes. Os homens vão dizer, minha esposa, apesar de ser uma esposa excelente, não vivenciou um dia de felicidade desde que eu tomei a minha segunda esposa. Não, nem um dia de felicidade durante o ano inteiro. E o outro marido vai dizer, a minha mulher não teve um dia de felicidade já faz 5 anos. Alguns dizem que as mulheres têm que ser amarradas e abusadas. As mulheres dizem que não têm a liberdade que elas deveriam ter, que muitas delas estão imersas em um dilúvio de lágrimas. Quanto drama! Eu tô acrescentando algumas palavras minhas, tá? Aí ele continua. Eu gostaria que minhas próprias esposas entendessem que o que eu vou dizer é para elas, também para as outras, e eu quero que todas as que estão aqui, todas as mulheres dessa comunidade, em seguida, mandem para os outros estados também. Façam como eu vou dizer agora. Eu vou dar, a partir deste momento, até o dia 6 de outubro próximo, isso aí estava dando mais ou menos 2 semanas, para refletirem, que vocês possam determinar se vocês querem ficar com seus maridos ou não. E então eu darei a cada mulher a liberdade, e vou dizer, agora, vai ser do seu jeito. Minhas mulheres e o restante das mulheres, façam a sua maneira. Então as mulheres terão que fazer uma das duas coisas. Ou ficarem firmes para suportarem as aflições deste mundo e viver a religião, ou devem partir. Pois não quero tê-las comigo. Prefiro ir sozinho para o céu do que ter que ir com arranhões e brigas à minha volta. Colocarei todas em liberdade. O quê? A primeira esposa também? Sim, a primeira esposa também. Então gostaria que as minhas esposas, do irmão Kimball, do irmão Grant, fossem todas embora e todas as mulheres desse território. Cara, ia ser muito legal, né? Imagina todas as mulheres resolvessem se juntar e falar assim, não, cara, então a gente vai, beleza, deixou a gente livre, vamos embora. Imagina, cara, ficar só os homens lá. Ou então dissessem em seus corações que irão abraçar o evangelho. Ele todo. Digam às vossas esposas, leve tudo o que eu tenho e seja livre. Olha, pode levar tudo que ele tem também. Mas se você ficar comigo, deve respeitar a lei de Deus, sem protestar e lamentar. Você deve cumprir a lei de Deus, em todos os sentidos. E ficar firme, sem nenhuma reclamação. Olha, isso aí, ó, a lei não era de Brigham Young, era de Deus, tá? Então vocês estão reclamando da lei de Deus. Ou vocês vão viver essa lei de Deus e para de reclamar, ou vão embora, né? Basicamente era isso. Agora lembrem-se que em 2 semanas, a partir de amanhã, deixarei-as livre. Mas a primeira esposa dirá, é difícil, porque eu vivo com meu marido há 20 ou 30 anos e criei uma família e crianças para ele, e seria uma grande prova para mim eu ter que aturar mais mulheres. Então eu digo, é esse o momento de vocês darem às outras mulheres, a seus maridos, que possam gerar crianças. Irmãs, não estou brincando. Eu não faço minha proposta para brincar com seus sentimentos, para ver se vocês deixarão seus maridos. Olha, ele blefou e ainda disse, não tô blefando. Que obviamente, né, é a melhor confirmação de um blefe. Agora, eu estou aqui imaginando se todas as mulheres resolvessem mesmo. Vamos embora, vamos embora. E ainda elas tinham o aval de poder levar tudo as tralhas junto. Cara, eu tô aqui imaginando o que ia acontecer se elas começassem, ó, a partir do dia seguinte do discurso, de repente, todas as mulheres estão lá fazendo as malas. Cara, eu quero ver o que o Brigham Young ia fazer. Ele já deu até uma pitadinha do que ele ia fazer, olha só. Ele deixou isso tranquilo? Não, ele falou, ó, tá tudo certo, podem ir embora, né, se vocês quiserem, né, se vocês não quiserem, seus maridos vão arranjar outras mulheres que dê filho pra eles. Mas eu sei que há reclamações eternas sobre isso. Então, se as mulheres resolverem ir embora, se desviando dos mandamentos de Deus, e desprezar o que está vindo dos céus, eu vou rezar para que a maldição do Todo-Poderoso esteja perto da sua cura e que possa segui-las durante todo o dia. Preparem-se para 2 semanas a partir de amanhã e eu lhes direi agora, se vocês ficarem com seus maridos, depois de eu estar vos libertando, olha o libertador, devem se curvar e serem submissas à lei celestial. Vocês podem ir para onde quiserem, depois de 2 semanas a partir de amanhã, mas lembre-se, que eu não vou mais ouvir este choramingar. Então hoje a gente aprende na igreja, né, sobre a poligamia assim, muito pouquinho, e bastante é bem diluído com algumas desculpinhas. Cara, olha esse discurso.
Dá pra ter uma noção de quão feliz era a vida dessas mulheres? E elas não podem reclamar, porque olha que o profeta, ele tava libertando elas, tava falando, vocês querem ir? Podem ir. Olha essas condições, 2 semaninhas pra se despedir dos teus filhos, dos seus maridos, e falar assim, tô indo embora, pode até levar a estralinha que você quiser, mas vai com uma maldição. E sabe lá o que mais que Brigham Young ia fazer contra essas mulheres? A gente já viu até num discurso aí anterior de uma mulher, foi no episódio dos Danitas, lembra? A mulher que falou que o marido foi assassinado? Ela falou, o que eu vou fazer? Eu vou pra onde? Né? 1000 e tantas milhas pra esquerda, 1000 e tantas milhas pra direita, pra qualquer lado, a gente tá no meio de um nada. Cheio de índio pra tudo que é lado, não tem pra onde ir. Né? Essa era a opção que Brigham Young tava dando. O profeta era um homem viril, né? Perguntaram pra ele, quantas esposas você tem? Ele falou assim, olha, eu terei filhos e esposas para os milhões. Lá no Journal of Discourses, volume 5, página 210, ele falou assim, eu poderia provar a essa congregação que eu sou jovem, pois eu poderia encontrar mais garotas que me escolheriam como marido do que qualquer jovem. Meu querido, isso aí não prova que você é jovem, pode provar que você tem status, dinheiro, né? Bom, Brigham Young ele foi um dos primeiros homens aí dentro dessa organização da igreja a entrar para a poligamia. Inclusive, ele mesmo realizou o selamento de algumas das esposas de Joseph Smith. Teve um probleminha aí com o Brigham Young, porque ele casou com uma menina chamada Martha Brotherton. Ela veio da Inglaterra, que é de Manchester, né, com a promessa, tô indo, vou casar com o Brigham Young, ele não tem outras esposas, né, então beleza, vou casar com ele, vai ser tudo legal. 17 aninhos. Viajou da Inglaterra para os Estados Unidos, chegou, casou com o Brigham Young, viu que não era aquilo que ela imaginava, que foi prometido, aí ela nem quis se filiar à igreja. O Brigham Young também denegriu a imagem dela, Teve aquele líder da igreja proeminente, que era o John Bennett. Ele chegou e falou, o que aconteceu contigo? Pegou a história dela e falou, vou publicar aqui, então você faz uma declaração pra mim de tudo o que aconteceu. Foi lá, publicou a história dela. Pra você ter uma ideia, o Brigham Young, a primeira esposa plural dele, era uma tal de Lucy Ann Decker. Pois é, ela era casada quando o Brigham Young se juntou com ela. Na verdade, ela nem largou o primeiro marido. O Brigham Young estava sustentando ela e os filhos antes de propriamente se casar com ela. Então toda aquela história da lei, né, que Joseph Smith instituiu, aliás, não foi Joseph, foi Deus instituiu na igreja, de que a mulher tem que ser virgem, não pode ter outros maridos e tal, né, balela. Já a primeira esposa plural do Brigham Young era casada, tinha filhos, foi sustentada, ou seja, né, não largou o marido para ir com o Brigham Young, ficou vivendo esse negócio, né, no final das contas ela teve 7 filhos com o Brigham Young. Inclusive o Brigham Young ele era o cara no pedaço ali que tinha mais mulheres. De acordo com os registros, a gente já viu que ele teve umas 55 ou 56 esposas. Das esposas dele, 8 eram viúvas de Joseph Smith. E não porque ele não quisesse todas, é porque algumas negaram. Por exemplo, a Emma. Pois é, ele queria casar com a Emma Smith. Ela que não quis. Teve uma das esposas do Brigham Young que escreveu um livro. Pois é, acho que ela se rebelou um pouquinho. Eu não li o livro, mas eu já ouvi muitas citações retiradas desse livro. E o livro se chama Esposa Número 19. Foi escrito por Anne Eliza Young, de 1876. O nome original é Wife Number 19, Story of a Life in Bondage. Então essa 19ª esposa aí de Brigham Young, ela mostrou nesse livro, né, como ela foi coagida a se casar com ele, né, sendo ameaçada. Para quem quiser mais detalhes sobre a vida de uma dessas esposas, tá aí uma referência a esse livro. E um dos mitos, se a gente pode chamar de mitos, né, mas ou desculpinha para poligamia, veio da boca de Brigham Young. É no livro Discursos de Brigham Young, na página 197, ele fala assim, essa é a razão pela qual a doutrina da pluralidade de esposas foi revelada, para que os nobres espíritos que estão esperando por tabernáculos possam nascer. Indo ali pro blog Investigações Sud, eles comentam o caso de uma Augusta Adams. Ela se casou com um carinha chamado Henry Cobb, um próspero comerciante de Boston, casou lá em 1822. Tiveram 7 filhos. Ela estava vivendo tranquilamente a vida dela, até que o Brigham Young chegou lá em 1843, então, para pregar, né? Pregar o evangelho, tá. Então ela ouviu a mensagem, se converteu para a igreja, e ela e os 2 filhos menores foram para Nauvoo, olha só. Ela chegou lá em novembro de 1843, em Nauvoo, então, e sem ter se divorciado do seu primeiro marido, se casou com o Brigham Young. Poucos meses depois ela voltou para Boston, rapidinho lá. Foi lá, viu as crianças, viu o Henry e disse, tô indo embora, realmente, tipo, ela falou, tô deixando vocês para sempre, beleza? Fui. Aí no ano seguinte, que oficialmente, né, no documento legal, o carinha conseguiu se divorciar dela. Tem vários documentos que mostram, realmente, ela casou com o Brigham Young enquanto ela ainda era casada, isso aí,
né? Para a igreja meio que não vai assustar muito depois de tudo que a gente já viu sobre os casamentos de Joseph Smith. Casamentos com meninas mais novas e tudo. De acordo com a lei da igreja hoje, se algum membro da igreja, por exemplo, ainda não me separei legalmente no papel, você não pode se envolver nada, não pode nem flertar com a outra pessoa. Um exemplo disso, eu não vou lembrar o nome do carinha, mas a gente já falou num episódio anterior, lá perto de quando a gente estava falando sobre o livro de Mormon, algumas pessoas levantando estudos, teve o Michael Marquardt, teve um outro membro que levantou alguns estudos contra a igreja, e a igreja desmereceu os estudos dele simplesmente porque ele estava em adultério. Né? Depois de anos que nunca fizeram um conselho para ele, resolveram fazer um conselho disciplinar para expulsar ele da igreja, mas não era porque ele estava levantando estudos sérios contra a igreja, era por causa de adultério. E o adultério dele, né, como a gente viu lá no episódio, ele já estava vivendo separado da mulher fazia tempo, já estavam de acordo que iam se separar, e ele começou a flertar com outra mulher. E mesmo se ele tivesse ido para a cama com a mulher, poxa, de acordo com o que aconteceu com Joseph Smith e Brigham Young nesse caso aqui, profetas da igreja, estaria tudo certo. Então, se a lei atual da igreja hoje fosse aplicada para Brigham Young e Joseph Smith, os dois profetas da igreja seriam expulsos, desassociados por adultério. Se quiser confirmar essa história aqui do adultério de Brigham Young, só para não dizer que eu estou falando bobagem, Brigham Young and His Wives, página 86. Lembra do John D. Lee? A gente já falou dele no episódio dos Danitas, que ele era um dos cangaceiros do Joseph Smith. E também ele é o carinha responsabilizado pela igreja por aquele lance do massacre de Mountains Meadows, que a gente ainda não falou, mas a gente vai falar. Bom, tem um livro escrito chamado Confessions of John D. Lee. Na página 165 ele fala alguma coisa bem curiosa. Ele fala assim, alguns têm um comum acordo de trocar de esposas e serem selados como marido e mulher pela virtude e autoridade do santo sacerdócio. Um dos irmãos de Brigham, Lorenzo Young, agora bispo, fez uma troca de esposas com o Sr. Decker. Bom, o John D. Lee era uma pessoa que estava sendo responsabilizado por alguns atos, então ele provavelmente não estava muito feliz com a igreja. Agora fica a critério de vocês. O que ele falou, ele inventou para prejudicar a igreja ou realmente aconteceu? Aí fica a critério de vocês fazerem essa análise. No Vozes Mormons tem uma publicação bem interessante, o título é Brigham Young disse, nunca fique a sós com Joseph Smith. Pois é, ele teve uma amante, né, que era Augusta Adams Cobb, a gente já falou sobre essa mulher. A mulher que largou o marido e casou com o Brigham Young antes de separar do antigo marido. E o Brigham Young chegou e falou pra ela, né? Falou, me promete que você nunca vai ficar sozinha com o profeta Joseph Smith enquanto eu estiver fora da cidade. Por quê? Porque ele tinha medo de Joseph Smith a seduzir. Aqui tá tendo um conflito de informação. Não sei se é relevante pra nossa informação, mas de qualquer forma não gosto muito de conflito de informação. Aqui no Vozes Mormons está falando que ela se converteu pro mormonismo sem o marido dela, né? O marido dela não se converteu à igreja, em 1832, na primeira leva de conversos em Boston, pelos missionários Orson Hyde e Samuel H. Smith, o irmão mais novo de Joseph. E daí lá em 1843, quando o Brigham Young foi ser missionário na região de Boston, que eles começaram a viver um romancinho clandestino. Né? No Investigação Studio estava dizendo que ela se converteu para a igreja em 1843. Então assim, né, é pouca coisa, conflitante, mas mesmo assim é uma informação diferenciada. E agora o que os Mormons complementam de informação aqui é que em abril de 43, então olha só, o Brigham Young chegou lá em 43. Em abril de 43, ela deu à luz um filho que ela chamou de Brigham, né? E diz aqui que não levantou nenhuma suspeitas no marido dela, o Henry. Cara, olha, seria abusado demais da minha parte querer alegar que esse filho seria do Brigham Young, né? Porque ele chegou em 43, o filho dela nasceu em abril de 43. Preciso de mais contexto para fazer uma alegação dessa, mas pelo menos mostra o apreço dela a Brigham Young. Aqui nessa postagem eles também falam que o Young foi mais ousado, né? Ele incentivou ela a abandonar o marido e a família e ir com eles para Nauvoo, e assim eles poderiam se casar secretamente e tal. Faz sentido, né? Porque na primeira postagem pareceu que ela foi aleatoriamente como uma conversa da igreja para Nauvoo e depois acabou se casando com o Brigham Young. Não, parece que esse negócio já estava rolando antes, não parece? Só que, olha só, o Young, preocupado que o Joseph Smith seduzisse a sua, sei lá o que, tá dizendo aqui, amante / namorada / noiva,
ele fez a Augusta prometer que não se encontraria a sós com o profeta enquanto o Brigham Young não estivesse ali em Nauvoo. O Brigham Young não tinha chegado em Nauvoo ainda, ele mandou ela na frente, junto com algumas outras pessoas, outros membros. Aqui nessa publicação ele já falou, olha, então ela voltou rapidinho ali para se despedir dos filhos do marido, falou, benção, tchau. Daí só no segundo semestre de 44 que o Cobb, né, o primeiro marido, descobriu essa infidelidade dela com o Brigham Young, dessa viagem toda, de tudo que aconteceu, e daí sim que ele pediu o divórcio litigioso e a guarda dos filhos. Com a ajuda de uma testemunha que presenciou os encontros secretos de Brigham e Augusta e o subsequente escândalo na imprensa local, o abastado Cobb, que era o primeiro marido dela, consegue uma sentença a seu favor com facilidade. Olha só, resumindo aqui a história para vocês, depois de resolver tudo, essa documentação legal do casamento anterior, ela voltou para Nauvoo, só que aconteceu nessa época? Joseph Smith foi assassinado, aí Brigham Young já estourou em ter esposas, teve um monte de esposas, a Augusta estava até feliz, ela nem era a única esposa, mas ela estava até ok com o casamento dela com o Brigham Young, mas ele já começou a se encher de esposa, e antes, né, no comecinho ele era atencioso, amável, até apaixonado com ela, só que agora ele estava distante, ausente, ela começou a ficar chateada, fez algumas reclamações, escreveu algumas cartas, reclamando da negligência dele com o casamento e tal, e o Brigham Young começou a fazer até uma retaliação contra ela, né? Colocou as outras esposas contra ela e abusava verbalmente em público e fisicamente em privado. Será que ela se arrependeu da burrada que fez? Claro que não, né? Poxa, casada com o profeta de Deus. Uma honra. Na verdade, ela incomodou o Brigham Young para acabar com o casamento, até que convenceu ele a acabar com o selamento, né? Não com o casamento na terra. Então, ele cancelou o selamento com ela em 1848, 4 anos depois, e selou ela a Joseph Smith. Mas o casamento mesmo manteve. Ela incomodou tanto ele que daí em 1850, 2 anos depois, ele até expulsou ela de casa. Não separou, mas mandou ela morar em outro canto. Não me incomoda. Agora olha que essa história não acabou. A Augusta, né, essa mulher aí que a gente tá falando, ela teve um filho. Ela tinha um filho chamado James. A mãe foi expulsa da presença do profeta, mas o James chegou lá, falou, né, quero tua bênção e tal, e começou a morar, né, e ser acolhido por Brigham Young. Foi acolhido como um enteado, beleza. Aí o James casou com uma tal de Mary Van Cott, viveu 10 anos com ela, legal, e aí parece que as coisas não estavam dando muito certo, e acabou que ele se separou. Então o James se separou da Mary, e assim, quem oficializou esse divórcio? O profeta Brigham Young. Pra quê? Pra logo depois casar com ela. Pois é, o Brigham Young casou com a Mary Van Cott. O James ficou chateado. Mas pra ficar mais chateado ainda, o profeta casou a filha dele, de 15 anos. Então, o James e a Mary tinham uma filha, que era a Luella. Então, o Brigham Young pegou a Luella e casou com o filho dele, o John Young. Tá entendendo? O Brigham Young casou com a Mary, faz com que a Luella seja, tipo, enteada dele, né? E daí ele vai lá e pega a enteada e casa com o próprio filho dele. Vamos dar uma olhadinha na carta que essa Augusta escreveu pro Brigham Young em 4 de fevereiro de 1862. Estava casada com ele já, né? Estava sendo ignorada por ele. Ela escreveu, né, uma carta, estava querendo notícia dele, e ele respondeu assim, olha, qual satisfação eu te devo, Augusta? E ela falou, olha, eu vou responder essa pergunta, tá? Ela escreveu assim, quem foi que veio até a minha cidade em Lynn e se alojou lá na casa da senhora Lewis e mandou me buscar? O que aconteceu lá quando eu cheguei? Você sabe muito bem, embora possa parecer que se esqueceu, eu não me esqueci, Deus me livre de eu me esquecer. Olha, até eu quero saber o que aconteceu lá, hein? Depois que a senhora Lewis se apostatou da igreja, ela foi até a justiça e testemunhou de tudo que ela tinha visto. Olha! Meu ex-marido, o Sr. Cobb, venceu o processo de divórcio por adultério devido a esse testemunho. E meu nome permanece nos registros da Vara da Família de Boston como uma adúltera, privando-me de ter um nome limpo e boa reputação. O Sr. Chandler foi até a Vara da Família, pegou esses documentos legais e mostrou aos meus filhos. Eles tiveram que ver a desgraça e vergonha, e eu desde então sofro por isso. E agora, depois de tantos anos, você me pergunta friamente qual satisfação devo eu a você? Deus tem sido meu guia, mas essa mesquinharia tem me desgastado mais rápido do que eu posso suportar. É algo que eu sei que existe e que não posso suportar. Agora, irmão Young, ela chama o marido de irmão Young, não pode enxergar como essa desgraça e sofrimento poderiam ter sido evitados? Certamente consegue, se tivesse me permitido ir para Nauvoo livre e solteira. Olha só a parte aqui na carta, ó.
Além disso, você me obrigou a lhe prometer de que quando eu viesse para Nauvoo, não me encontraria com Joseph Smith sozinha, dizendo que ele certamente me seduziria. E agora o que mais posso dizer? Como você mesmo costuma dizer que eu posso ser largada como um cavalo velho para viver ou morrer. Estou envelhecendo. Cara, o Brigham Young até esculachava a mulher aí. O que lhe escrevo é verdade. Deus é testemunha. E se eu lhe ofendi, eu sinto muito... Ah, cara, ela ainda tá sendo gente boa. Não. Se eu lhe ofendi, eu sinto muito. Acredito que não poderia escrever em outras palavras. Mas me submeto a você para fazer o que melhor achar para mim. Que o Salvador lhe abençoe abundantemente. Cara, eu tô tentando aqui tirar algumas conclusões. É muito difícil a gente querer julgar, né, uma história assim. Precisa de muito contexto. Uma história tão antiga, envolvendo tanta coisa. Mas uma dúvida que fica na minha mente é: se Brigham Young fosse simplesmente um cara aleatório, tudo bem, com lábia e tal, ela ia ter traído o marido dela e fugido com o Brigham Young? Ou muito do que aconteceu foi devido à fé religiosa? Brigham Young era um cara, né? Tudo bem, ele não era na época o profeta da igreja, mas era o cara. E tudo coloca Deus no meio. O marido dela não quis nem se batizar, nem tinha o sacerdócio. Cara, você vai querer ficar com esse cara que não tem o sacerdócio? Que não é da igreja? Pra onde é que você vai depois dessa vida? Vai pro inferno? Será que muito, né, do que aconteceu na vida dela não teve cunho religioso? Essa é uma carta oficial, então, cara, tem muita informação nessa carta aí. Eu dei até uma revisada, né, tem mais coisa, mas enfim, o básico tá aí, essa carta de fevereiro de 1862. Aí tem uma outra cartinha, que ela não tem data, né, é uma carta da Augusta pro Brigham Young também, mas já não é muito oficial por conta disso. Ela, basicamente, ela fala ali, olha, né, eu não sei quanto que as outras esposas recebem, não tô satisfeita, não tem como eu saber, né, tipo, estão me dizendo que eu recebo mesmo que todas as outras esposas, mas assim, cara, não tá legal, né, não tô satisfeita com isso. Então, lembrando daquele argumento que falam, olha, né, as viúvas que passam necessidade, né, daí os maridos que têm condições chegam e assumem, não tô vendo ela muito satisfeita com essa ideia, não. Mas a parte interessante desse bilhete diz assim, olha, se eu tivesse tido a liberdade de me selar com o profeta Joseph Smith quando eu cheguei em Nauvoo, você sabe como eu estaria bem. Teria sido poupada de muita humilhação e sofrimento, mas você havia me obrigado a prometer que eu não me encontraria a sós com o profeta Joseph Smith, e eu não quebrei essa promessa, mesmo quando ele me convidou 2 vezes. E a situação da traição com meu primeiro marido. O bilhetinho que você queria me encontrar, né, que você mandou pela senhora Allen, eu falei, essa mulher, Allen, é sem caráter, você devia ter enviado com a irmã Volse ou Sayers, né, mas eu, tendo confiança em você, não me opus. Agora, pra mim, é doloroso ter que rever todos esses eventos. No livro Tell It All, na página 255, explica um pouco mais essa situação de como ela separou o selamento do casamento dela com o Brigham. Então ela sempre foi casada com o Brigham Young, até ele morrer. Aí depois, quando ela morreu, ela foi enterrada junto com o Brigham Young, mas depois a filha dela falou, não, isso aqui não tá certo, ela odiava ele, vamos tirar ela daqui e enterrar em outro lugar. Então ela foi enterrada em outro lugar. Mas, enquanto em vida, ela reclamava, né, queria separar, ele não deixava ela separar. E daí, então, né, Brigham Young também não queria ela, tava incomodando já. Então, ela tinha ouvido uma história, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, de que Jesus Cristo tinha, né, e tem muitas mulheres seladas a ele. Então ela pediu se ela podia ser selada a Jesus Cristo. Brigham Young chegou e falou para ela, olha, eu não posso fazer isso, né, não tenho poder para fazer isso, mas eu vou fazer uma coisa para você, né, então vou tirar esse selamento meu contigo e você vai ser selada a Joseph Smith, beleza? Ok, então resolveu e ela foi selada a Joseph, foi assim que aconteceu. Uma história de outro casamento dele foi com a Mary Elizabeth Rollins Lightner. Então, ela era casada com um carinha chamado Adam Lightner, aí ela nem separou dele, já casou com o Joseph Smith, né? Então já estava aí errado, aí Joseph morreu, aí em 1846, ela casou com o Brigham Young, então ela é uma das ex-esposas de Joseph que casou com o Brigham Young, ela tinha 26 anos na época que casou com o Brigham, né? Aí casou com o Brigham, legal, tal, né? E daí o Brigham falou, olha, né, a gente casou, tal, daí você quer ir com a gente pro oeste, né, a gente tá indo. E daí ela, sim, eu quero. E daí, de repente, ele simplesmente foi e deixou ela pra trás, cara. E esse cara, eu vou te falar, hein. Aí ela escreveu uma carta chateadíssima. Ela falou assim, olha, eu me senti atordoada. O pensamento veio a mim de que a poligamia era do diabo.
E Brigham sabia disso. Ou ele teria cortado a mão direita dele antes que ele me deixasse. Ou seja, ela tava crente que não, cara, o cara não vai me deixar, legal, né? E daí ela falou, não, fiquei atordoada. Chorei até ficar doente. Senti-me desistindo a ponto de ficar entre os gentios. Na verdade, me senti como se eu estivesse em qualquer barco em mar aberto, sem bússola ou leme. Cara, tem uma mulher aqui, olha o nome da mulher. O nome dela é Zina Huntington Dianta Jacobs Smith Young. Pois é, ela casou com um carinha chamado Jacobs, mas o Joseph Smith não quis selar o Jacobs com a Zina. Falou, por que você não quis selar ela comigo e pediu pro John Bennett fazer isso? Aí o Joseph falou, olha, é porque eu senti meio mal, tal, porque na real, Deus falou que era pra ela casar comigo, né? Então eu pedi pro John Bennett fazer isso. Então, daí, né, o Jacobs, como ele era bem fiel à igreja, falou, não, cara, o profeta não vai falar besteira, né, então isso aí é real. Então ele foi conivente, beleza, pode casar com o Joseph Smith também. Aí, ou seja, o Jacobs era casado com a Zina, cara, essa Zina deve ser lindíssima, meu santo, cara, todo mundo queria ela. Aí ela casou com o Joseph Smith também, aí o Joseph Smith morreu, e daí ela casou com o Brigham Young. Pois é, porque o Brigham Young falou também, ó, que ela tem que se casar comigo. E o Jacobs, que era o marido, foi testemunha oficial em ambas as cerimônias. Aí beleza, aí eles tinham que ir pro oeste, iam fazer a viagenzinha deles, vamos pra Utah. Aí o Brigham Young chegou e falou assim, pessoal, os homens que estão andando no lugar de outros homens devem sair, né, não vão mais continuar nessa trilha pioneira. Ele chegou, né, então falou especificamente pro Jacobs, irmão Jacobs, a mulher que você afirma ser sua esposa não pertence a você. Ela é a esposa espiritual de Joseph Smith, selada a ele, e eu sou seu procurador. E ela, no presente momento, com seus filhos, são minha propriedade. Você pode ir para onde quiser e começar outro casamento, mas tenha certeza de obter uma de suas próprias almas gêmeas. Olha... Então, o presidente Brigham Young, o profeta da igreja, chamou Jacobs para uma missão na Inglaterra. Testemunhas de sua partida comentaram que ele estava tão doente que tiveram que enrolá-lo em um cobertor e levá-lo para o barco para colocá-lo em seu caminho. Cara, se a gente for falar das atrocidades que aconteceram na história da igreja, não vai ter livro que vença relatar tudo. E a gente, na igreja, permanece em uma completa ignorância, cara, a gente não tem nem ideia dessas histórias. A Zina escreveu uma carta lá para Inglaterra, mas não foi pro Henry, não, foi para um parente dela, o Oliver Huntington. O Oliver falou assim, olha, o Henry tá aqui, né, ele tá com a gente, ele até viu a carta, cara, você não tá ligada no que você fez esse cara sofrer, entendeu? Cara, dá pena. Aí, enfim, né, o Henry retornou da missão, ele foi pra Califórnia, mas o cara ainda tava apaixonadaço pela Zina. Então ele não se aguentou e escreveu uma carta para ela, lá em 1852. A carta diz assim, quão feliz eu seria se eu pudesse ver você e as crianças pequenas, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Estou triste. Não há paz para o pobre de mim. Meu prazer é você. Meu conforto desapareceu. Zina, algum dia eu terei você de novo? Responda essa pergunta, por favor. Ai, cara, aí depois, num dia dos namorados, o cara não se aguentou de novo e escreveu outra carta pra ela. Falou, Zina, minha mente nunca mudará. Nem os meus mundos sem fim. Não, nunca. O mesmo sentimento que existe nunca será movido. Eu não estou reclamando, não estou me queixando das atividades de Deus. Mas eu me sinto sozinho e sem ninguém para conversar, para chamar de minha. Cara, esse cara tá numa fossa. Meu santo, cara. Porra, Brigham, tu tem 50 e poucas mulheres, cara. Você tem que pegar a mulher do cara, o cara aqui tá... Meu santo, essa carta. Eu não culpo nenhuma pessoa. Que o Senhor, nosso Deus, proteja e abençoe o irmão Brigham. Diga-lhe que não tenho nenhum sentimento contra ele, nunca tive e nem terei. Tudo está bem, de acordo com a lei do reino celestial, de nosso Deus Joseph. Olha, o cara termina com nosso Deus Joseph. Cara... Bom, quer conferir essa parte da história? Tá no Mormon Polygamy, escrito por aquele carinha, o Richard Van Wagoner, na página 44 e 45. Cara, me deu uma dó desse cara. O cara tá fielzaço de que isso veio de Deus. E o pilantra do Brigham Young tava lá, cara, pegando todas as mulheres que eram do interesse dele, despachou o cara pra missão. Doente, cara. O cara passou uma vida de sofrimento pra aquela mulher. Bom, entre 1856 e 1858, era bem finalzinho ali da época que Brigham Young até era o governador do estado de Utah. Bom, ele teve uma revelação sobre uma reforma que deveria ter nos princípios religiosos da igreja.
Então, basicamente, o que ele mudou? Ele falou, cara, esse negócio do casamento plural tá legal, só que a gente tem que dar uma reformada nesse negócio, cara, só pode casar com mulher virgem e tal. A gente tem que atualizar, né? Fazer um update aqui nessa doutrina. Então, qual foi a mudança? Ele falou, olha, as mulheres casadas com homens estéreis, que não podem ter filhos, elas são autorizadas, né, religiosamente falando, a ter relações com homens férteis, com o intuito de engravidar, né? Então, a necessidade de crescimento da igreja fez com que, né, Deus aprovasse essa prática e não considerasse os participantes como pecadores. E ainda relativo a isso, no Journal of Discourses 4, página 55, o que o Brigham Young falou para as esposas mais velhas dele? É hora de vocês deixarem o campo livre para outras mulheres que possam me dar filhos. Mesmo que vocês tenham me dado todos os filhos que puderam me dar, a lei celestial me ensina a tomar mulheres jovens que possam me dar filhos. Bom, tem muita coisa para falar sobre poligamia ainda, então assim, eu sei que quando eu adentro um assunto e começo a tratar muito sobre ele vai ficar maçante, mas eu quero destrinchar todos os fatos sobre esse assunto. Então, provavelmente ainda teremos alguns episódios sobre a poligamia. A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima!